Revisão geral anual. É vedado desde os 180 dias da eleição, de abril até a posse dos eleitos. No caso nosso aqui, postergou um pouquinho, porque a eleição foi de outubro para novembro, né? Então aqui é o teor, 8 de abril, que era a base primeira da eleição, antes da mudança, né? Fazer circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração com os servidores públicos que exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo da eleição. Então, a gente já comentou alguma coisa disso aqui. Não posso dar revisão geral. Por exemplo, o índice do INPC deu 3%. E eu quero dar 5% para os servidores. Eu não posso dar os 5%, eu tenho que dar só os 3% da recomposição, tá? Terminada essa parte de pessoal, fica intercalado uma coisa com outra. A questão dos bens públicos, né? Para ficar caracterizado a utilização de um bem público em prol de uma campanha, está vinculado ao quê? Ao servidor que está utilizando aquele bem. Então, quando eu falo na eleição, na utilização da máquina pública, eu não tenho como desmembrar uma coisa de outra. Sempre vai estar o servidor envolvido. Seja lá na publicidade regular, seja nas redes sociais, seja na utilização de bens, seja na distribuição de material de distribuição gratuita. Tudo isso vai estar envolvido diretamente com o servidor, né? Definição de bem público. E aqui, por que eu estou colocando essa definição? Porque o bem público, não necessariamente, ele vai estar em poder da administração. Nós temos os bens que são cedidos em comodato. Esses bens cedidos em comodato, é outra pessoa, é um terceiro que está utilizando. E vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho um trator agrícola de uma associação. O presidente dessa associação não é candidato, mas o filho dele é. E ele começa a utilizar esse trator, que é um bem público, em prol da campanha do filho. Ele não é servidor, mas o bem é do município. O bem não é particular. Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, União, Estados e municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público. Essas últimas, aliás, não passam de autarquias designadas pela base estrutural que possuem. Quando a gente fala de fundações, criou-se fundações, inclusive tem cidades grandes que têm fundação de saúde, para não pagar contribuição previdenciária. Então, não adianta fazer a reforma da Previdência e daí, de um outro lado, você pegar e transcrever toda uma folha da saúde do município para uma fundação de saúde que não vai recolher, né? Então, aqui essas fundações não passam de autarquias. Bem como, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público. O conjunto de bens públicos forma o domínio público, que inclui tanto bens imóveis e imóveis. Então, é vedado qualquer tipo de utilização de bem público na eleição. Não posso utilizar um veículo, não posso utilizar um imóvel, não posso fazer nada disso em bens públicos pró-eleição. O que diz a legislação? O inciso 1º do artigo 73 da Lei 9.504 proíbe terminantemente ceder ou usar em benefício do candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Então, eu posso utilizar o bem imóvel para a convenção, desde que se tenha os trâmites legais. Por exemplo, lá na cidade tua,
não existe vamos colocar, não sei se existe ou não, mas não existe um auditório da prefeitura. Tudo o que acontece é no auditório da Câmara, no plenário da Câmara. Simplesmente eu posso ligar para você ou para qualquer pessoa lá e dizer o seguinte, viu? Eu queria usar a Câmara para fazer convenção sábado, posso? Ah, pode, sem problema nenhum. Não, você tem que trabalhar via ofício. Mandar ofício para o presidente responder que pode, marcar a hora, dia, tudo certinho para ter documento disso em caso de um questionamento futuro. Tá? Prestam-se a atender às necessidades do povo todo, independente da cor partidária. Seu uso em benefício de algum partido, coligação ou candidato está absolutamente vedado. Essa vedação já resultava implícita no inciso 2 do artigo 24 da Lei 9.504, que proíbe partidos e candidatos receber direta e indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de órgão da administração pública, direta ou indireta, ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Então, terminantemente proibido.